Olá, muito bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja derramada fortemente sobre todos vocês. Hoje é segunda-feira e perdi a hora. Sim, perdi a hora. Estamos a fazê-lo mais tarde, agora já são 9 horas e qualquer coisa. E realmente hoje de manhã não consegui, estava um pouco cansado. O dia de ontem, o dia de domingo para nós é sempre bastante corrido, né? Com bastante atividades. E acabei perdendo um pouco da hora, né? Hoje também começa um período de férias pastorais, então estávamos mais tranquilos, digamos assim. Mas não vou deixar de fazer aqui o devocional, né? E fazendo aqui um alerta também a todos os queridos amigos e irmãos que participam aqui do devocional. Como eu tenho dito ao longo do tempo, né, desde que começamos a fazer esse devocional, ele não tem como princípio fazer qualquer colocação teológica, embora toda a Bíblia, quando se lê a Bíblia, ela é teológica, né? Mas fazer questões ou interpretações teológicas da passagem lida, mas sim fazer uma exortação, trazer um princípio para a nossa vida, trazer um momento de fortalecimento. Essa é a ideia, né? E agradecemos muito aos comentários que se colocam no nosso devocional, né? Mas vamos pedir àqueles que querem fazer interpelações teológicas que os façam pelo e-mail, né? Lá no nosso na nossa página do YouTube tem lá o nosso e-mail. Mande a sua questão, certo? Por e-mail, né? Evitar. Nós não queremos ter aqui conflitos teológicos no nosso devocional, né? Isso é um devocional e se você então quiser, muito nos alegrará receber a sua dúvida, né? Independente da sua vertente teológica, da sua denominação, será um prazer falar contigo a respeito de qualquer situação que você tenha, tá bem? Mas agradecemos os comentários que se colocam aqui no nosso devocional, mas novamente exorto isto, né? Se você tem um problema, uma dúvida teológica, né, mesmo que você ache que não é dúvida, né, coloque como pelo e-mail, tá bem? Muito obrigado, agradeço. Lembre-se, nós vamos estar tendo um programa em breve, né, com perguntas e respostas. Então, cada vez que você manda um e-mail, nos ajuda já a ir preparando, porque acreditamos que em breve vamos atingir o nosso objetivo de 1000 inscritos, tá bem? Bom, hoje então eu gostava de partilhar um salmo que é o Salmo 33, e depois peço que você, se possível, se puderes, faça a leitura. O Salmo 33 é um salmo de alegria, um salmo de exortação, onde o salmista diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Esse versículo, inclusive, que muitas vezes ele pode ser um pouco mal entendido, né? Mas é verdade, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, né? E ele inicia este salmo com uma exortação, pedindo que se louve ao Senhor por tudo que ele é. Ele começa dizendo assim: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. É claro que só fala do Senhor, só louva o Senhor aquele que pertence ao Senhor, aquele que literalmente crê em Jesus Cristo, crê no Senhor Jesus, né? Aqueles que são ateus, que são ímpios, né? Aqueles que estão distantes do Senhor, não vai louvá-lo, né? Então ele diz: cantem de alegria vocês que são justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Então você que é salvo em Cristo, fica bem você louvar ao Senhor. Louve ao Senhor. Ele coloca aqui uma série de instrumentos, né? Ele fala a harpa, a lira de 10 cordas, né? Uma nova canção, ou seja, dentro do coração do cristão há sempre um renovo. Uma outra coisa, esta página é uma página cristã, né? Então, mais um motivo para você mandar suas dúvidas pelo e-mail, né? Porque essa é uma página cristã. Se você tem alguma dificuldade dentro dessa linha, mande lá nos e-mails, tá bem? E ele continua, né? Pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo o que faz, ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade de Deus. Talvez você fale: como é que a terra está cheia da bondade de Deus e nós vemos tantas tristezas, tantas dificuldades? Sim, nós podemos contemplar a bondade de Deus em tudo que ele fez. O pecado é que deturpou toda a bondade de Deus na criação. Quando você lê o Gênesis capítulo 1,
você vai ver que ele cria toda a sua criação, ele termina dizendo, e viu Deus que era bom. Ou seja, ali toda a bondade do Senhor é expressa. Ele vai falar, ó, mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios, toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele fez, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Foi assim que Deus criou todas as coisas e por isso fica bem louvá-lo por tudo que ele fez. Muito bem, então agora eu vou pegar duas partes deste salmo para que nós possamos então refletir um pouco sobre ele. Ele diz assim no versículo 10 e 11: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos do povo, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Então, o que é que eu gostava de passar aqui para você que nos acompanha e que tem nos dado a alegria da sua presença? O Senhor tem os seus planos em todas as coisas. Ele fala aqui das nações, mas quando nós vamos aqui no versículo 13, ele diz, dos céus, olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Então nós percebemos que Deus está no governo de todas as coisas, está no governo do mundo e está no governo de tudo. Então ele, muitas vezes, nós vemos as nações se degladiando, problemas entre nações, né, problemas que existem no mundo, e nós não compreendemos porque os planos dos homens, muitas vezes de paz, não dão certos, né? Mas aqui diz que nós temos uma dificuldade em compreender, ou a humanidade tem dificuldade de compreender, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ele fala isso no versículo 12, como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. Então, se a nação tem o Senhor como Deus, ele está no governo das nações, então os líderes das nações buscam no Senhor as respostas para a sua vida. Né? Nós devemos aprender, e aqui falo para você que me ouve, nós devemos aprender que devemos ter sim os nossos sonhos, os nossos planos, e devemos colocar diante do Senhor, dizendo que seja feito segundo a vontade do Senhor, porque é a vontade dele que vai prevalecer. Então, se você tem um plano, por exemplo, eu gostava tanto de ter um terreno, né? Aqui um pedacinho de terra aqui em Portugal. Gostava de ter, né? Para ter ali uma possibilidade no futuro ter uma casinha, né? Por mais simples que pudesse ser, ter ali um cantinho para semear qualquer coisa. Eu gostava disto. E eu oro ao Senhor e coloco diante do Senhor este meu sonho. Né? E eu espero no Senhor que Ele possa conceder. E Ele pode fazer isso através de dar-me condições de alcançar esse objetivo. Mas se não for esse o plano de eu me estabelecer num lugar, é o Senhor que o sabe. É o Senhor que o sabe. Então eu fico satisfeito em saber que tem um Deus que tem os seus planos definidos para mim. É o que ele diz aqui quando nós vamos, e ele fala, dos céus olha ao Senhor e vê toda a humanidade. Ele vê os salvos e os não salvos, os cristãos e os ímpios, os arrogantes e os mansos. Ele vê todos. Todos, ele diz, do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. E ele conhece cada um, conhece o que fazem. Conhece o que fazem. O versículo 16, inclusive, eu não vou ler o restante, mas ele vai falar de planos que as pessoas têm que são frustrados. Ele diz, nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Porque se não for da vontade de Deus, não importa o tamanho do exército. Deus deu vitória ao seu povo com 300, com 600, lutando contra milhares. Então, nós temos que entender que os planos do Senhor prevalecerá, que os planos do Senhor não podem ser frustrados quando vamos tomar uma decisão,
e nós estamos iniciando o mês, vamos dizer, hoje já é dia 6, mas estamos no início do mês. Estamos iniciando a semana produtiva, vamos dizer assim, a partir do momento que o domingo geralmente é um dia de descanso, né? Então, nós estamos começando a semana e com certeza, se você tem esse costume, você fez ali uma agenda, você colocou ali suas ideias, os seus planos, mas precisa saber como é que Deus vai concretizá-los, se essa não for a vontade do Senhor. Eu tenho planos aqui de fazer aqui, o escritório onde eu estou aqui a gravar, estamos a preparar aqui outras partes para fazer outros cenários aqui, e ainda não consegui recursos para fazer isto, né, para fazer aqui uma decoração numa parede e tal. Por quê? Porque os planos é do Senhor, Ele sabe quando é que eu vou concretizar isso e se vou concretizar isto, né? Então nós temos que ter a nossa vida voltada para o Senhor. E eu falo contigo nesta manhã, a nossa palavra para esta manhã é: coloque os seus planos diante do Senhor. Coloque a sua agenda diante do Senhor. Vê lá tudo aquilo que você pretende realizar durante esta semana, durante este mês, durante este ano, durante a sua vida. Coloque diante do Senhor. Coloque diante do Senhor, ore e busque ao Senhor, porque é no Senhor que nós temos a resposta para os nossos sonhos, anseios e planos. E fiquemos sempre felizes em saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Dos céus, Ele olha e vê todos os habitantes da terra. Ele forma o coração de todos, conhece tudo o que fazem. Então, que você possa se voltar, que você tenha uma semana abençoada, que você tenha uma semana feliz diante do Senhor. Comece a fazer esta experiência, coloque a sua vida diante do Senhor, coloque os seus propósitos diante do Senhor. Sou o pastor Vitor Cordeiro, sou pastor da Igreja Batista aqui de Pombal e também da Igreja Batista de Matos. E você nos dá sempre a alegria aqui da sua presença, tá bem? Se Deus permitir, amanhã estaremos de volta. Continuo a pedir que você compartilhe a nossa página com seus amigos, familiares. Também peço que você deixe o seu gosto e deixe os seus comentários a respeito do que foi dito. Deus abençoe, um forte abraço e, querendo Deus, estamos de volta amanhã. Obrigado, com licença. Desculpa hoje pelo horário. Com licença.